Olá, minha gente, boa tarde para todo mundo. Boa tarde para todos os que estão aqui presentes. E aí, tudo tranquilo com vocês? Tudo bem? Caio Marinho, tudo na paz? Diogo, Pedro Henrique, Hanna, Jéssica e Lorena. Por enquanto somos nós. Por enquanto somos nós que estamos aqui. Maravilha. Valeu, Caio. Show de bola. Boa tarde para você, meu nobre. Vamos nessa. Vamos começar nossa aula aqui. Buenas tardes, sí, Hugo, sí. Buenas tardes, muy tradicional entre nosotros, ¿no? Sí, muy bien. Deixa eu botar aqui para a gente começar nossas discussões. Ana, meu bem, tudo tranquilo? Boa tarde. Olha, começando aqui pelo seguinte, eu queria conversar com vocês sobre... Eu disse a vocês que na aula passada, na sexta-feira, a gente teria uma reunião pedagógica. A equipe do IAP, professores e a parte de gestão, né, teria uma aula... Opa, aumentar o volume aqui que eu não estava ouvindo se vocês tivessem falado alguma coisa. Então, a gente teria uma reunião na sexta-feira e tivemos uma reunião sexta-feira à tarde e essa reunião foi para abordar alguns aspectos importantes. O que vocês estavam naquela época mais em dúvida dizia respeito ao retorno possível das aulas, já que as escolas particulares foram autorizadas a voltar. Eu não sei como é que está nas escolas de vocês, mas as escolas particulares de Natal estão autorizadas a voltar mediante protocolos rígidos aí de segurança sanitária, né? Então, e as escolas, inclusive, são livres para adotar outros procedimentos que julgarem convenientes à sua realidade. Mas existe essa autorização. O Estado e o município já haviam sinalizado, via decreto, que só voltam no ano que vem, porque já teremos uma vacina daqui para lá, se Deus quiser, e haverá mais segurança, né? As pessoas estarão, de fato, livres do coronavírus, né? Pelo menos assim, em uma quantidade, em uma consistência um pouco maior. E aí, Lorena, Maria Vitória, tudo tranquilo? Sejam bem-vindas. Então, o IAP, como eu dizia para vocês, não tem pressa para esse retorno presencial. Foi o que saiu da reunião de sexta-feira. Não temos pressa para o retorno presencial, porque, primeiro, o nosso contato online está funcionando muito bem. Conteúdo, vocês estão tendo contato. Nós estamos tendo aula toda semana. Os professores estão conseguindo transmitir para vocês o conteúdo, além de manter contato com vocês, né? Nós estamos sempre em contato. Então, a nossa rotina, que já se consolidou ao longo desses 6 meses de quarentena, desde março, nossa rotina se consolidou ao longo desses 6 meses de quarentena. Então, o que temos hoje é suficiente para nos deixar tranquilos no que diz respeito a cumprimento de conteúdo, de cronograma e de hora-aula, de carga horária. Então, não temos preocupação quanto a déficit, tanto de conteúdo quanto de carga horária. Estamos bem em relação a isso daí. E ainda não há, por mais que exista um indicativo das melhorias dos números relativos ao coronavírus, não existe uma plena segurança, não existe a ideia, a sensação é de que as coisas estão voltando ao normal. Tem muita gente que acha que já está mais do que normal. Tem muita gente... Eu vi uma tirinha... Deixa eu compartilhar com vocês que eu achei uma graça isso aqui. Eu achei maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Eu peguei aqui no WhatsApp, eu acho que eu mandei para o WhatsApp da minha esposa, para vocês verem que essa tirinha que eu encontrei ontem, ela está assim, bem na linha do que a galera acha que está acontecendo mesmo. Tem gente que acha que, pô, coronavírus já era completamente, né?
Tem muita gente que acha que o coronavírus já foi. E aqui, deixa eu ver, aqui, achei. Vou baixar aqui para o computador. Vou baixar para o computador, cadê? Para poder mostrar para vocês aqui. Eu achei assim, bem dentro do que está rolando mesmo. Peraí, cadê? Deixa eu abrir ela aqui. Pronto, é uma tirinha aqui, inclusive se vocês puderem visitar, é João Silva, uma coisa assim, o nome do cara. É um traço muito simples, mas é muito engraçado, né? É um traço simples, mas engraçado. Tá aqui, ó, o WhatsApp. Cadê? Peraí, primeiro deixa eu fechar. Ah, é esse aqui. Aqui. Olha aí. Me diga se não é verdade. Me diga se não é exatamente o que. Primeiro, que as pessoas já estão aglomeradas, né? Primeiro que a galera já está aglomerada. E depois do aviso, sem que ninguém tenha confirmação de absolutamente nada, é só deu na TV. Deu na TV que já podemos relaxar o isolamento. O que acontece aí? Ó? A galera já está por ali mesmo, tem a gente até se beijando emocionado aqui. Ó. Rapaz, a galera tá de fato cagando para a quarentena. Teve gente que nunca teve o menor consideração pela quarentena. Sabe nem quem é essa, né? É isso mesmo. Então, vamos lá. A gente no IAP não tem essa pressa de voltar às atividades presenciais e qualquer decisão no sentido de um possível retorno acontecerá no mês de outubro. Qualquer decisão, veja bem, não é o retorno, mas qualquer decisão relativa a um possível retorno acontecerá no mês de outubro. O IAP vai voltar à atividade presencial com as turmas menores, com as turmas de concurso, que inclusive são turmas rápidas. E aí já tem toda a estrutura montada lá, diagramada, as salas estão todas reorientadas para garantir o isolamento, existe lá há condições de seguir o protocolo pela estrutura do IAP, que já foi redesenhada para atender às exigências atuais. Então, o IAP volta com essas turmas, que são de quantidade menor de alunos e um tempo mais rápido, turmas de 2 meses, enfim, para outros concursos, tá? Por exemplo, Polícia Civil, se não me engano, a gente já vai voltar com aula presencial para a Polícia Civil lá. Mas nós aqui estamos muito bem servidos e não temos... E outra, aí foi o que eu falei e alguns colegas concordaram também. Se nós voltássemos presencialmente neste momento, não poderíamos ter o retorno pleno. O que seria esse retorno pleno? Dando um abraço, um beijo em você, estando perto, cumprimentando. Não teria tirar dúvida, não poderia ser nem tirar dúvida próximo. Eu faço muito nas aulas de redação, a pessoa senta do meu lado depois da aula para corrigir algum texto que a pessoa trouxe e ali mesmo eu já dou a nota e comento sobre o texto. Isso é muito bom, ajudou muita gente em todos os anos eu faço isso. Não teríamos como fazer isso. Não iríamos poder fazer isso, porque já pelo distanciamento social, a pessoa não poderia sentar na cadeira do lado, e até o manuseio, né? Até o manuseio do papel, enfim, tudo isso, a troca, não seria interessante. Né? Então, tá aí dito. E uma outra coisa antes de a gente chegar, João Pedro, aula 25. Aula 25. E aí, nós começamos hoje o que a gente chama como ciclo do módulo 3, só que para a redação não tem material do módulo 3, tá? Redação é a única disciplina que não tem módulo 3, só tem módulo 1 e módulo 2 com material físico. O que a gente chama de módulo 3 na redação é uma parte mais prática, tá? É uma parte mais prática. Hoje é a primeira aula do ciclo do módulo 3, tá? A outra coisa que a gente conversou na reunião foi sobre o quê? Terceiro simulado. Terceiro simulado. É exatamente isso que você ouviu. Terceiro simulado vai acontecer, as datas vão sair, eu acho que nessa semana ou na próxima, na verdade, a próxima semana, porque agora a gente já está em quinta-feira, está fechando essa semana, mas a próxima, certamente vocês já vão ter algum indicativo de datas, ok? Já estamos escolhendo os textos, já estamos escolhendo o tema está praticamente escolhido e os textos estão sendo escolhidos. Os professores vão começar o processo de elaboração das questões.
Então, já estamos, nós aqui do pessoal do pedagógico, já estamos no ritmo do terceiro simulado. E eu acredito que na semana que vem vocês vão ter consciência das datas para também entrar no ritmo do terceiro simulado. Show de bola? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Então, foi isso que a gente teve, que a gente discutiu com mais propriedade naquela reunião que eu falei para vocês na sexta-feira passada. Hidratando aqui devagarinho. Sejam bem-vindos aqueles que chegaram posteriormente. E José Pedro, o que nós faremos hoje? Hoje eu vou passar para vocês dois temas, os temas 43 e 44, e nós vamos produzir uma redação agora. Eu vou produzir a redação e vocês vão ficar... A gente vai sentir juntos a dinâmica da produção textual. Eu já tinha feito isso uma vez, uma aula de noite. Vamos fazer isso hoje mais uma vez. Já fiz isso com a turma da manhã. Eu vou aproveitar, criei 3 problematizações para a aula da turma da manhã e fiz um artigo de opinião. Deixei uma problematização de stand-by e vou fazer essa problematização com vocês agora. O tema é o mesmo, importância da ciência, que foi o primeiro tema que eu destaquei lá naquela nossa retrospectiva dos 40 temas. Lembram? Importância da ciência. Eu marquei aquele tema e a gente vai fazer uma redação. Eu vou fazer uma redação sobre ele agora. Aqui para vocês vou fazer uma dissertação argumentativa. Mas antes de começar a dissertação argumentativa, eu vou mostrar para vocês como ficou o artigo de opinião e vou compartilhar com vocês esse artigo de opinião. Show de bola? Vou compartilhar com vocês esse artigo de opinião que foi feito hoje pela manhã e aí vou fazer com vocês a dissertação argumentativa para compartilhar com a turma da manhã. Assim vocês vão ter mais textos para avaliar como parâmetro. Qual é a intenção disso? Para que vocês percebam quais são as dificuldades que a gente tem no momento em que está produzindo texto, isso não é só vocês, é qualquer pessoa, inclusive eu, e como é que a gente pode ter alternativas para sair desse sinucas de bico, sair das dificuldades, ter soluções para poder seguir adiante e produzir a redação. A redação da manhã eu terminei em média em 1 hora. Eu fiz em média 1 hora. Eu tinha que produzir, como vou fazer com vocês aqui. Quando eu estiver produzindo, eu vou desligar o meu áudio, vou desligar o vídeo e vou deixar o Word aqui, na medida que eu for produzindo, aberto para vocês irem acompanhando. Quando eu terminar um parágrafo, eu vou fazer comentários sobre o parágrafo de forma muito objetiva para a gente continuar seguindo. Beleza? É o que nós vamos fazer hoje. Hoje vocês não saem daqui... já passei a atividade para vocês, deixa eu ver aqui. A última atividade que eu passei para vocês foi a atividade 11. A atividade 11, me lembrem aí, meus queridos e minhas queridas, por favor. Foi a atividade... A 11 foi do suicídio, mas já passei a 12 na aula passada, que foi do crimes ambientais. Confirmam para mim isso daí? A última atividade foi 12 crimes ambientais, não é isso? Maravilha, Alice, maravilha, Alain, obrigado. Show de bola. Beleza, Hanna. Então, vamos nessa. Deixa eu fazer esse registro aqui direitinho. Tá tudo certo. Então, vamos lá. Vamos começar pela apresentação breve. Isso, José. Essa daí é para apresentar, para entregar até hoje. Exatamente. Vamos fazer aqui a abordagem breve dos temas. Esses temas vocês vão colocar no caderno de vocês, na parte de redação. Por favor, peguem o caderno de vocês. Vamos colocar os temas 43 e 44, tá? Vamos anotar os temas 43 e 44. Deixa eu fazer aqui, deixa eu pegar o arquivo, né? 2020, certo. Caderno de planejamento, tá aqui. Ok, ok. 43 e 44, lá no finalzinho. Pronto. Todo mundo pronto aí? Caderno na mão? Caderno em mano? Em la mano, sim. Show, vamos lá. Olha só. Tema de número 43. Anota aí, ó. Cultura do cancelamento. Cadê um? Cultura do cancelamento. Ó, tô mandando para a área de... Peraí. Pronto, agora sim. Cultura do cancelamento. Cultura do cancelamento. Esse é um tema que é recorrente, que é recente, tá?
Não coloque em página, viu, Maria? Sabe por quê? Porque não tem mais espaço na apostila para vocês anotarem esses temas. Vocês vão ter que anotar esses aqui para frente no caderno, tá? No caderno vocês vão ter que fazer essas anotações, porque nós não temos mais espaço na apostila. Então, 43, 44, tema 43, cultura do cancelamento. O eixo temático desse daí, vamos colocar cultura, poderia ter a ver com ética, poderia ter a ver com sociedade também. Então, vamos botar cultura. Pode ter a ver com sociedade. E eu vou botar como probabilidade de abordagem, vou colocar como 3. O que é a cultura do cancelamento, gente? O termo é recente. Hoje existe uma que muita gente chama a patrulha do politicamente correto na internet. Assim dizem, pelo menos, essa expressão é muito usada pelas pessoas de orientação mais de direita. Existem muitas pessoas que estão na internet para poder observar o comportamento das outras e, no menor deslize, ou quando a pessoa comete alguma coisa que não é do agrado, né, de um segmento, mesmo que aquilo não seja errado ou antiético, então existe o que a gente chama de linchamento virtual. Essa pessoa passa a sofrer críticas extremas, severas, ela passa a receber e ser pressionada. Mas pressionada para quê? Para ser realmente, para apagar seus perfis de rede social. Não é uma crítica que tem uma finalidade de promover um debate saudável sobre o tema em questão. É uma crítica que tem a finalidade de atacar aquela pessoa que, de repente, cometeu determinada falha, determinado erro, ou mesmo não falou ou se expressou de uma maneira que foi mal interpretada. Então, essa pessoa sofre o que se chama de linchamento virtual e é forçada, muitas vezes, a abandonar os seus perfis de redes sociais para ter um pouco de paz. Porque é como se ainda existisse a possibilidade de a pessoa se redimir, mesmo que ela tenha, de repente, falado algo que não magoou, que atingiu negativamente algumas pessoas, elas não tivessem o direito de se redimir, compreendendo o que falou de uma forma inadequada, voltando atrás do que falou, se desculpando, por exemplo. Não há espaço na cultura do cancelamento para esse tipo de situação. Ou mesmo da chance de a pessoa se explicar melhor. Tá? Mesmo se de repente a pessoa que falou alguma coisa que julgou-se inicialmente ofensiva, se essa pessoa acredita que foi mal interpretada, que pegou-se as palavras dessa pessoa e essas palavras foram descontextualizadas, então, às vezes essa pessoa pensa, puxa vida, eu queria me explicar melhor, ter a oportunidade. E aí, depois da explicação, quem tiver lá a sua opinião vai ver se está sendo sincera, se está mentindo, se está tergiversando, enfim. Mas o que acontece é que hoje existe realmente uma tendência de linchar alguém que cometa qualquer tipo de deslize, que não é necessariamente um erro na internet. E isso acontece dos dois lados do espectro político. Eita, está aqui. Alan está aqui. Beleza, Diogo. Obrigado, meu querido. Então, isso acontece dos dois lados do espectro político. Não dá para dizer que esse é um comportamento exclusivo de esquerda ou um comportamento exclusivo de direita. O linchamento virtual e o cancelamento é algo que acontece dos dois lados, tá? Acontece dos dois lados. É um grande problema que a gente tem tido. Vocês sabem aí que existe uma expressão que é usada para designar aquele seguidor que vive de perseguir determinado indivíduo, para criticá-lo negativamente, para ameaçá-lo, enfim, são os chamados haters, né? Os haters são os perseguidores odiadores. Uma vez eu estava ouvindo uma entrevista na rádio que dizia que o hater é aquele cara que segue você para poder te odiar mais de perto. Não haveria a menor necessidade, em outras circunstâncias, se eu não gosto de uma determinada figura pública, seja um artista, seja um jornalista, seja, sei lá, quem for, bastaria que eu não acompanhasse mais esse indivíduo, as redes sociais desse indivíduo, eu não tivesse mais contato com ele, a menos que eu tivesse lá a maturidade para ouvi-lo, eu sinto a relevância no que ele diz, apesar de não concordar com ele, porque eu quero enriquecer o meu debate, aí é uma coisa, mas tem pessoas que seguem o indivíduo, não gostam, odeiam o indivíduo, mas seguem para poder ter e ver a oportunidade que esse indivíduo cometa algum pecado para poder, assim, detoná-lo nas redes sociais. Então, esta é a famosa cultura
do cancelamento, ok? Tema de número 43. Sugerido isso, os haters, Lucas. Sugerido esse tema foi pelo pessoal da turma avançada, viu? Eu sempre tenho aquela coisa de vez ou outra pedir para o pessoal me dizer alguns temas, eu já fiz isso com a Intensiva 2, eu não sei, eu não lembro, pelo menos aqui nos meus relatórios eu não tenho tão de imediato assim, mas eu não sei se a gente já fez isso aqui em alguma aula, de eu pedir algum tema para vocês, sugestões de temas para vocês. Se não, a gente vai fazer isso, tá? Mas com o pessoal da turma avançada e do pessoal da Intensiva 2, a gente já fez. Perfeito. Então, já vai ter um momento de a gente fazer isso também. Obrigado, Alice. Obrigado, Lucas. Pois, vamos lá. Quais são as problematizações possíveis para este tema? Está aqui, ó. Tema 43. A P1 é essa expressão que a gente... Ó, P1... Linchamento virtual, problematização número 1 seria essa. E a P2, você pode dizer patrulha ideológica ou patrulha do politicamente correto, né? A galera do politicamente correto, mas não é só a galera do politicamente correto, embora isso é muito vago, essa expressão é muito vaga. Quem é a galera do politicamente correto? É que nem o pessoal que muitas vezes diz assim, os recursos humanos. Os recursos humanos também é uma coisa muito vaga, né? No caderno, Alan, esses temas são no caderno porque nós não temos mais espaço na apostila para poder fazer a anotação deles. Ok? Então, problematização 1, lixamento virtual, problematização 2, patrulha ideológica. Dos dois espectros, esquerda e direita, viu? Não é uma coisa que aconteça em um único lado. Vamos lá. Vou botar a Gabi aqui para dentro. Vamos para o tema de número 44. Seja bem-vinda, Gabi. Boa tarde para você, minha querida. Aqui a gente tem, ó, 44, deixa eu ver. Tema 44, o papel influenciador da mídia. Tema 44, o papel influenciador da mídia. Tá? O papel influenciador da mídia. Aí sim, nesse eu vou colocar o eixo temático sociedade. Sociedade. Eixo temático sociedade. E a probabilidade de abordagem eu vou colocar como 2. Ok? Probabilidade de abordagem aponto como 2. Papel influenciador da mídia. Olha, isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, sobretudo relativamente ao coronavírus. Por quê? Porque é um fato. É um fato. O coronavírus foi uma tragédia, está sendo. É um fato. Não adianta relativizar, não adianta dizer... Não tem como. Quem tentou relativizar no começo quebrou a cara, mas também não está nem aí por ter quebrado a cara. O presidente mesmo foi um que veio com aquele papinho, aquela conversa mole de que era uma gripezinha. O cara que era muito influente no círculo dele, o Aldo Rebelo, que estava cotado para ministro da Saúde, projetou em 1.000 e tantos mortos, a quantidade final de mortos. O outro, que é o velho da van lá, o cara dizendo que a Itália, ele conhecia a Itália e sabia que a Itália e Brasil são países muito diferentes, então não tinha motivo para alarde, não tinha por que parar tudo. Essa galera toda quebrou a cara, mas não fazem o menor meia-culpa, não vem a público para dizer que estavam enganados, eles simplesmente ignoram o que dizem, porque, no fim das contas, não tem o menor apreço por isso, né? Pela possibilidade de se redimir. Para eles, assim, ainda continua sendo um exagero a forma como essa tragédia está sendo tratada. É uma tragédia. Mas é certo, e quem faz essa crítica, a meu ver, tem razão, a maneira como a mídia aborda determinados assuntos, ela traz para nós uma consequência que nada tem a ver com a consequência positiva de informar objetivamente os cidadãos. Os veículos de comunicação não têm apenas a intenção de informar os cidadãos sobre o que se passa na sociedade. Infelizmente. Esse deveria ser o maior propósito, deixar as pessoas informadas. Mas o que acontece com os veículos de informação é que eles sobrecarregam
os indivíduos, sobrecarregam os telespectadores com informações repetidas, criando e ampliando uma sensação terrível de insegurança, e isso traz para nós a consequência de milhares de pessoas com crises de ansiedade, consequência de milhares de pessoas precisando de um acompanhamento psicológico, enfim. Não é minimizar a tragédia, porque o coronavírus, de fato, é uma grande tragédia. Mas a forma como um veículo de comunicação, um veículo de informação, aborda as questões, deixa as pessoas, sim, mais ansiosas. E o propósito do veículo de informação, seja qual for o viés partidário dele, porque o veículo de informação tem um viés. Partidário, não sei, mas vamos dizer político, né? De uma orientação um pouco mais liberal, de uma orientação um pouco mais progressista. Bem, tem sua orientação. Essas informações que são veiculadas no veículos de mídia são veiculadas por causa de um propósito que está aí, subjacente a esse, que é o de informar. A informação em si deixa até de ser a razão principal de determinadas notícias. Tá? Então, esse é fato. E não é apenas relativamente ao coronavírus que isso acontece. Todo e qualquer assunto que tem um pouco de elemento polêmico é tratado pelos veículos de informação com um exagero. Eu me lembro muito bem, vou falar de uma coisa muito boba, porque eu não sei porque eu me lembrei hoje disso. Na época, há uns 5 anos, eu acho, faleceu de um acidente de carro um camarada que era cantor sertanejo. Acho que era Anderson não sei o quê. Não, o nome dele não tinha não sei o quê, ninguém ia fazer uma maldade dessa com o seu filho. Mas era Anderson alguma coisa. Anderson Braga, Anderson Lima, não sei. Não estou se confundindo com o Gustavo Lima. O que acontece? O cara sofreu um acidente, faleceu. Pô, coisa triste, pô. Uma pessoa sofreu um acidente de carro, morreu, o motorista ficou muito mal, família, luto. Luto. Sim, claro, certeza, por que não? Mas o cara não era conhecido. O cara não era conhecido. O cara era conhecido pelas pessoas que curtiam o estilo e nem por todo mundo. Ele não era uma celebridade. Talvez na cidade onde ele morasse, no estado onde ele morasse, mas a mídia massacrou o tema durante todo o dia nas redes sociais, ou redes sociais não, também nas redes sociais, mas massacrou nos telejornais, de manhã, de tarde, de noite, falou-se nesse acidente na moto desse camarada com músicas tristes, com especialistas falando da segurança dos automóveis e das estradas, que com a Ana Maria Braga falando uma receita de bolo para dias de luto, enfim, Jornal Hoje, enfim, cada um deu a sua pitada e tirou uma casca do fato para poder projetar a audiência. Fim do dia, o Brasil chorando por um cara que nem conhecia. Triste, o cara morreu, sim. Mas alçar isso, a condição de tema que deve ser tratado pelos principais telejornais o dia inteiro, tem uma intencionalidade, que eu particularmente, naquele momento, não sei qual é. Fiquei desconfiando, depois que eu estava refletindo hoje, que foi um experimento de influência social, para saber até que ponto a mídia tem condições de influenciar o ânimo e o sentimento das pessoas, porque isso tem muito. Né? Perdeu muito espaço para as mídias sociais, para as redes sociais, mas ainda tem a sua influência. Então, é nesse aspecto que eu quero dizer para vocês a respeito do papel influenciador da mídia. Quem desligou a televisão e não leu o jornal, ou leu apenas aquilo que foi de seu grande interesse, passou por essa fase de pandemia melhor. Eu tenho certeza disso. Quem desligou a televisão, não assistiu o jornal e na internet buscou ler apenas aquilo que lhe interessava, tendo consciência de que seu interesse deveria estar alinhado com um bem-estar emocional, passou muito melhor por essa quarentena do que quem acorda, liga a televisão, ou fica no telefone celular lendo e consumindo aquele tipo de informação de grupos do WhatsApp que são banhados a sangue. Então, quem fez isso passou mal a quarentena. Né? Quem fez isso passou mal a quarentena. Então, é nesse aspecto que eu quero tratar, que eu quero dizer para vocês. Tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui, então, a problematização possível, já falei, né, aqui os tema, eixo temático e a probabilidade de abordagem. Vamos para as problematizações possíveis. Problematização número 1. P1, anote aí, ó.
A P1 é essa aqui, ó. Problematização 1. Intencionalidade político-econômica da informação. Certo? Intencionalidade político-econômica da informação. E a problematização 2. Anota aí a problematização 2. O excesso de abordagem de determinados temas. O excesso de abordagem de determinados temas. Tudo bem? Então, são essas aí. São esses os temas 43, 44 e as problematizações possíveis. Registrem no caderno para a gente passar para frente. Sussa, vocês estão tranquilos? Saudade de ver vocês, meu. Muita saudade de ver vocês. Faz tempo que eu não vejo vocês nem pela tela aqui. Nem pela telinha. Fico vendo só as letras que vocês passam para mim aqui. Ó, tô vendo aqui as câmeras tudo desligadas. Não tem ninguém mostrando as fuças. Só tem eu mostrando as fuças. Quem é que tem coragem de mostrar as fuças aí agora? Quem é que tem coragem de mostrar as fuças? Vamos lá. Em 3, 2, 1, vamos fazer aqui, ó. 3, e eu dou um print aqui. Peraí. Vou mostrar as fuças. Tem alguém que tá com a farda do IAP aí? Tem alguém com a farda do IAP? Só faz dizer um ok. A Alice não tá. Pelo amor de Deus, Diogo, já tá evocando o Senhor aqui, o homem religioso, meu Deus. Isso mesmo, Diogo. Lucas não, Hannah não, Hannah também um risinho de desespero. Vamos mostrar as fuças? Vamos mostrar as fuças? Eu vou contar até 5. E dou já. Eu dou já. Eu conto até 5 e dou já. Aí vocês mostram as fuças. Não me deixe boiar, não, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Já! É agora! Cadê? Mostra as fuças. Sabe quando você tá aqui, ó? Aí ninguém mostra, né? Aí você, ó. Aí você vem, ó. Aí você. Aí daqui a pouco você. Dá pra ser mais. Dá pra ficar melhor ainda. Professor, Fala. só para não deixar você sozinho, tá? Mete branca. Calma aí, tô tentando ligar. Meu E Deus, minha aí? câmera é ruim. Olha aí, ó. Alan, meu irmão, tá vendo aí? Rapaz, vocês iam deixar eu chorar até babar, né, meu? Eu já tava quase babando. Eu ia conseguir, eu tava fazendo a interpretação para começar a sair aquela babinha e chorar mesmo. Eu ia chorar. Eu ia chorar. Ninguém, ó, ninguém. Tá Alan tá tentando ainda, pronto. Alan é brother. Alan é brother. Tá tentando, tá apanhando da câmera, tá apanhando. A câmera tá dando um pau nele aí, tá assim, mas tá aí, tá, ó. Aí, ó. Parecia. Aí, grande Alan. Show de bola. Seus fracos. Isso foi um incentivo para as outras pessoas ligarem também. Alice. Seus fracos, cadê você? Cadê você, Ellen? Cadê Hannah? Cadê Hannah? Cadê? Igor, cadê você? Ó, a Lucas chegando aí também na parada. Ó. Ah, eita, na escuridão total, Dark aí, ó. Lucas, show de bola. Cadê mais? Cadê Gabi? Cadê? Só faz rir Diogo. Diogo só faz rir aí, ó. Cadê? Hein? Ora aí. Eita, Caio aí, meu irmão. Já chegou na moral, na responsa aí, ó. Ih, show de bola. Chegou Diogo também, maravilha. Cadê O mais? povo só precisa de um incentivo. Só precisa do incentivo, Simples, Alan. Só precisa. A simples. gente depois vou montar um plano com Só a você. galera linda, né? É, todo mundo. Ó. Não fiz nem a barba aqui ainda, mas escovei os dentes, pelo menos. Ó, depois, Alan, vou montar um plano para poder a gente ganhar 50 conto da galera. Todo mundo aqui, vamos fazer um plano para entrar nas outras turmas. Liga a câmera, José, liga a câmera.
para poder a gente ganhar 50 conto de cada um. Porque aí eu acho que aí o primeiro estímulo chegou, João, é uma coisa universal. A pessoa já entra fazendo um gesto do charme, né? Ou pega na barba, pega no cabelo, pega no bigode. Nesses dias eu vou entrar na aula pegando nas ventas, fazendo assim, ó, pegando assim. Cadê mais? Quem é que vem agora mais? Quem é que vem? Quem é que vem? Então, ó, só vou dar um print aqui, vou dar um print para poder botar lá no grupo. Pode ser? Pode ser? Ó, beleza, José? Beleza, José? Mais alguém? 5 segundos, beleza, Lucas? Ó, vou dar o print em 3, 2, 1, beleza? Vou dar o print em 3, 2, 1. 3, 2, 1. Deixa eu ver se rolou o print. Espera aí, porque eu fiz uma cagada outro dia aqui, que eu fiz o print e desliguei o computador. Para onde é que foi o print? Para lugar nenhum, né? Que legal, que animalesco. Ó, deixa eu abrir aqui, espera aí. Espera aí. Pegou! Show de bola! Adorei ver vocês, meu. Adorei. Vamos seguir sequência, vamos seguir. Adorei mesmo, massa. Valeu, Alan. Alan deu a moral. Alice chegou junto. Caio, Diogo, maravilha. Vamos embora, vamos chegando. Deixa eu voltar aqui para o nosso layout aqui, anterior. Pronto, voltamos para o layout. Maravilha. Vamos fazer nossa redação agora, então. Temas 43 e 44 foram dados. Vou abrir aqui o arquivo. Um arquivo de Word. Tá? Deixa eu fechar aqui o planejamento. Eu vou abrir um arquivo de Word aqui. Estou abrindo no meu computador. Vou compartilhar a tela para vocês full time ficarem vendo o que está rolando. Pronto, está aqui. Então, deixa eu fechar isso aqui, deixar só essa telinha para facilitar aqui o trabalho. José Pedro está pedindo, se alguém tiver aí, ó, só copiar e colar para ele, por favor, as problematizações do tema 44, beleza? Quem pegou aí, por favor, só copiar. Aí, beleza, Lorena. Valeu, valeu, Alan. Show de bola. Maravilha. Olha só. Eu vou pegar aqui qual foi a discussão da manhã. É a partir dela que a gente vai tratar. Sim, deixa eu combinar com vocês, minha gente, por favor. Nossas aulas estão sendo de 2 horas, não é isso? Eu gostaria de combinar com vocês, eu acho que na última aula a gente já fez assim, não ter o intervalo e ir até as 3h45. O que vocês dizem? Ou vocês preferem ter o intervalo e a gente volta depois? Número 1, para sem ter intervalo. Número 2, para tendo intervalo. Quem concorda em não ter intervalo, digita 1. Quem concorda em ter o intervalo, a gente vai até as 4, digita 2. Pronto. Unanimation é não terá intervalo, tá? Beleza. Ok, maravilha, galera. Então, olha só. Opa, deixa. Eu parei aqui o compartilhamento do documento de Word porque abri outra coisa, mas eu vou abrir de novo outro documento de Word aqui para ser a nossa base aqui. Abrir, vou compartilhar de novo. Pronto, voltamos a ele. E aí, minha gente, a coisa aconteceu assim pela manhã. Ó. Certo. Ok. Aconteceu assim. Foi a aula 30, com vocês conosco aqui é a aula 25. Mas veja como a gente já conseguiu fazer equalizou direitinho, porque vocês estão na aula 25 e eles na aula 30, mas a gente está na mesma pisada. Conseguimos sacramentar e equacionar tudo, tá? Módulo 3, aula 01. Produção textual. Para nós aqui não vai ser um artigo de opinião, tudo bem? Eu vou compartilhar com vocês, quando terminar a aula, qual foi o artigo de opinião que eu fiz com eles. Eu gostaria de discutir com vocês, inclusive vou fazer isso se der tempo. Pode ser que dê tempo, a gente só passar para vocês rápido qual foi o plano que eu fiz para poder fazer aquele texto. Mas aqui eu quero fazer uma dissertação argumentativa, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui é o que eu vou fazer e vocês vão acompanhar é uma dissertação argumentativa. O tema está aqui, importância da ciência. Tudo começa, isso aqui foi para eles, foi em outro momento, tudo começa pela problematização. Aqui nós não temos um caderno de textos e não temos uma proposta, então eu vou ter que elaborar. De manhã eu fiz essa discussão e cheguei a isso. Na verdade, eu fiz essa problematização e cheguei a essas 3 possibilidades. Primeira delas, primeira problematização para esse tema, importância da ciência. O tema foi esse. Deixa eu ver se eu dou um pouquinho mais de zoom aqui para melhorar para vocês. Eu acredito que agora ficou um pouco melhor. Então, está aqui. Importância da ciência é o tema.
O primeiro tema de maior destaque que eu selecionei entre aqueles 40 que eu já tinha mencionado para vocês. Primeira problematização que eu coloquei lá foi a seguinte: a ciência sobreviverá aos ataques que vem sofrendo na era da pós-verdade? Primeira problematização possível, porque de fato é o que acontece hoje. A gente tem o pessoal anti-vacina, os terraplanistas, e tem a galera no negacionismo do aquecimento global, principalmente, para falar os principais, questionam o conhecimento científico. Questionam, partidarizam, politizam e deslegitimam o movimento, o conhecimento científico. Deslegitimam a ciência. Né? Trazem a ciência para a tábua rasa da discussão do senso comum. Isso acontece. Então, a ciência sobreviverá aos ataques que vem sofrendo na era da pós-verdade. Aí, a problematização número 2. Questionar o conhecimento científico é uma atitude legítima? Ou seja, o conhecimento científico é passível de conhecimento, de questionamentos? Certo? E aí, o que acontece? E a 3, problematização 3. Os questionamentos direcionados à ciência neste início de século são legítimos? Ok? Então, o que eu fiz hoje pela manhã com os meninos da manhã? Qual foi a redação? Foi essa aqui. Pronto, agora está rolando aqui um negócio que estão derrubando o prédio. Deixa eu ver de onde. Estão escutando aí? Estão escutando aí a dentista de parede? Estão botando brabo aqui, estão botando brabo. E ontem, rapaz, eu fui botar uma planta suspensa aqui, aí botei em cima da minha flor do deserto, botei um vaso bem bonitinho, pendurado na parede. Eu comprei um negócio lindinho para botar na parede, furei e começou a ventar, desse Jesus Cristo. Tomara que isso não venha cair por causa desse vento. Tomara que, porque na indicação do fabricante dizia que a mão francesinha aguentava 15 quilos. E o negócio não tem 15 quilos, o negócio que eu botei. Eu acho que se muito tiver 8 quilos, não sei. Botei a plantinha lá, pá. Fui lavar a louça. Daqui a pouco, aquela pancada seca. Eu digo, meu Jesus Cristo, caiu em cima da minha flor do deserto. Você acredita, meu? Ainda tive que torar um pedacinho, morrendo de pena, ainda tive que ir lá e dar um corte para podar um galinho da árvore do deserto que torou. Eu fiquei procurando alguma coisa para quebrar, mas eu não podia. Mas é isso. Aí, quando sair daqui, eu vou botar em outro canto. Vou tentar botar em outro canto ali. Coisa de dono de casa, jardineiro. Aí. Então, olha só, o que a gente fez de manhã foi esse. O que nós vamos fazer agora é esse daqui, o que eu vou fazer. E vai ser uma dissertação argumentativa. Tudo bem? Sendo dissertação argumentativa, já eliminamos a necessidade de um título. Não temos necessidade de um título. Ok? Então, eu vou fazer com vocês. O que vai acontecer, minha gente? Quando eu estiver produzindo, eu vou desligar a câmera, vou tirar o fone do ouvido para me concentrar na produção. E quando eu terminar cada parte aqui, eu volto para conversar com vocês para dizer o que foi quais foram as soluções que eu tomei, o porquê que eu tomei aquela solução, e também para poder saber de vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma opinião. Ok? Combinado assim, gente? Então compreenderam a dinâmica de como vai ser aqui? Vou produzir, enquanto eu estiver produzindo, eu vou deixar o chat aberto. O meu chat. Então, quem quiser conversar comigo, vai mandar um alô pelo chat. Eu vou deixar o chat aberto. Aí, quando terminar cada parte, eu volto aqui com o vídeo, eu volto com o fone para a gente voltar à nossa comunicação plena. Quais são as partes que vai ser dividida essa produção? Vou começar pelo projeto de texto, aí eu volto, depois passo para a introdução, depois volto, passo para o primeiro parágrafo argumentativo, volto, segundo parágrafo argumentativo, volto, e a conclusão. Tudo bem? Sendo que nós aqui, como a dissertação argumentativa no modelo do Enem, precisamos de proposta de intervenção. Na turma da manhã, eu até pensei, sugeri uma proposta de intervenção, mas não concretizei e não fiz. Aqui a gente vai ter proposta de intervenção, porque é uma dissertação argumentativa. Show? Começamos agora, então. Vou desabilitar aqui o vídeo. E daqui a pouquinho, enquanto eu vou fazer agora o projeto de texto. Quando a gente terminar o projeto de texto, volto aqui para poder... E fica aí. Qualquer coisa, manda um alô pelo chat, tá?
Queridos, olha só, terminamos essa primeira etapa, a primeira fase aqui, tá? Essa primeira fase é o projeto de texto. O que vocês puderam observar?
Vocês viram que eu, às vezes, escrevia uma palavra, às vezes era digitação mesmo, né? Coisa tosca. Às vezes, não. Às vezes eu digitava uma palavra e voltava, trocava por um sinônimo. A minha dificuldade nesse momento inicial, qual foi? Todo mundo, quando começa a escrever um texto, pega um pouco no tranco. Eu não sei se vocês sentem essa sensação. Você começa a escrever, mas ainda está um pouco ali no momento inicial, não tem muita ideia, ainda está no começo da reflexão. Quando você lê um pouco antes, quando você lê uma matéria, quando você lê alguns textos, e para isso que serve o caderno de texto no IF, aquilo amplia um pouco sua percepção, né? E você tem aí um caminho mais ou menos para trilhar, né? Um caminho mais ou menos consolidado para trilhar. Então, isso é muito bacana de acontecer, né? Quando você faz uma leitura prévia. Como eu não fiz a leitura prévia, eu me propus a fazer esse texto sem ter tido essa leitura anterior, foi que eu fiz. Não, vou colocar aqui para ver exatamente quais são as dificuldades que eu tenho, compartilhar com os alunos e as alunas, e assim eles dizerem se de fato também é essa sensação que eles têm. Então, foi pouco tempo, me tomou aqui, eu acredito que no máximo 5 minutos para fazer esse projeto de texto. Eu já tinha, eu tive que me desvencilhar das ideias do texto de manhã. Desde manhã eu comecei realmente do zero que eu digo assim, sem ter lido nada antes. Eu já produzi um texto de manhã, que está mais ou menos na mesma esfera, mas eu tentei fazer coisas diferentes daquilo que consegui daquilo que eu tratei no texto da manhã. Vocês vão poder ver isso quando virem o outro texto, lerem outro texto. José Pedro pergunta, como é que se pode fazer um bom projeto de texto? Primeiro comece pela tese. Primeiro defina qual é a opinião que você pretende defender. Vocês viram isso, né? A primeira coisa que eu fiz foi começar por aqui, ó. Eu comecei por esse fragmento aqui. Eu decidi qual é a minha opinião. E a minha opinião nesse texto que eu vou escrever é: o conhecimento científico não pode ser tratado como verdade absoluta. Tá? E não é a mesma coisa que responder a pergunta, questionar o conhecimento científico é uma atitude legítima. Se eu digo que o conhecimento científico não pode ser tratado como verdade absoluta, não é verdade que eu estou dizendo que é legítimo questionar o conhecimento científico? Veja que eu disse a mesma coisa sem precisar repetir, ó, vou subir aqui um pouco, sem precisar repetir o período da pergunta problematizadora, que isso é um erro que vocês não costumam cometer, mas é comum por aí. A pessoa repete a pergunta problematizadora como se fosse uma resposta. Dizer assim, questionar o conhecimento científico é uma atitude legítima, como se fosse uma afirmação. Tá? Então, eu usei outra estrutura para poder dizer que sim, é legítimo. O conhecimento científico não pode ser tratado como verdade absoluta, sendo, portanto, passível de questionamento. Perfeito. Então, viu, José? Comecei pela tese. Tenho minha tese, minha opinião, agora é saber qual o conhecimento que eu disponho para poder chegar a essa opinião. Qual o conhecimento que eu disponho para poder começar tratando para o leitor sobre o tema, para chegar até essa parte que é a que eu quero, que eu desejo tratar com ele. Então, isso é uma coisa para se fazer. Tá? Isso é uma coisa para se fazer. Então, e aí Lorena está falando, vou confessar que já fiz para ganhar linha. Tem coisa, Lorena, que você faz dentro da introdução para ganhar linha mesmo. Os apostos, por exemplo. Um aposto bem colocado, com uma linha inteira. Ganha linha e você sai aplaudida pelo professor. Um aposto bem colocado com informação relevante sobre um tema. Vocês vão ver que no texto que eu fiz de manhã tem um aposto também na introdução. Tá? Tem. Aí o que acontece? Depois disso, definir quais são os argumentos que eu vai usar para escrever. Qual deles é o que eu acredito ser o mais relevante, qual que não é. Aqui, ó. Então, fiz isso. E apresentar, sabe, o José Pedro, não ficar ansioso para escolher a melhor frase. Isso é importante. No projeto de texto não precisa estar a melhor frase. Precisa estar a frase que vai fazer você lembrar da informação que tem para desenvolver. No começo da produção, a gente pega no tranco, como eu já falei. Então, se você ainda está com pouca criatividade para desenvolver bons tópicos frasais, para desenvolver boas afirmações, vá com o que você tem. Tá? Vá com o que você tem. Escreva os textos que aparecem, que deixam a ideia mais clara possível. Daí, pronto, tá feito o seu projeto de texto. Tudo bem? Vou sim. Vou compartilhar com vocês esse texto. Pode ser que não dê tempo de a gente fazer a análise dele hoje. Mas é legal, vou compartilhar com vocês analisam, porque na próxima aula a gente já vai fazer de outro tema. Tá? Próxima aula a gente já vai fazer texto de outro tema, tudo bem? Nós vamos fazer nossas revisões de introdução, desenvolvimento e conclusão, mas agora é momento de a gente ser mais prático, tudo bem? Gente, alguma dúvida mais aí em relação ao projeto de texto? Podemos ir para a introdução? Começar o texto para valer?
Vão me dizendo aí, tá? Legal, Tiago, Alice. Maravilha. Então, vamos passar para frente. Vou colocar aqui. Vou deixar ele aqui. Quando terminar a introdução, eu vou fazer aqui vou descer para deixar o texto numa página só. Então, vamos lá. Continuando. Bem, vamos lá. Fechamos aqui a introdução. Observe aqui mais uma coisa
que eu fui fazendo, né? Vocês viram também que eu, mais uma vez, apresentava uma palavra e depois eu revisava. Eu fui lendo e relendo, gente. Essa introdução aqui, ó, primeira coisa, se eu vou começar por meio dessa comparação, como é que eu vou tratar esse conhecimento religioso? Eu tenho que ser muito objetivo para poder caracterizá-lo de forma que o leitor compreenda facilmente. Então, eu digo, durante muitos séculos. Preciso dizer quando? Não preciso. No texto da manhã eu usei a expressão Idade Média porque eu fiz algo que foi um pouco parecido, mas de forma mais específica a retratar o período da Idade Média. Aqui eu digo, durante muitos séculos, a base de todo o conhecimento humano sobre o mundo, perfeito, repousou, essa palavra é bacana para usar nesse aspecto, se é uma base, essa base repousava sobre as escrituras religiosas. Tudo o que a gente precisava saber estava na Bíblia, especificamente para o mundo ocidental cristão. E aí, ó, ponto. Uma coisa que eu faço sempre aqui para poder dizer para vocês, eu sempre uso contextualização pelo menos 2 períodos. Para contextualização, geralmente eu uso 2 períodos. Um primeiro traz um direcionamento mais geral do tema e aos poucos vai se especificando. Então, estas se revestem, quem? Olha o pronome aqui, retomando escrituras religiosas. Estas se revestem de um caráter sagrado e, consequentemente, imutável, ou seja, livres de quaisquer questionamentos. É a natureza do conhecimento religioso. Claro, nas religiões mais progressistas existe possibilidade de se discutir, mas não existe possibilidade de que o indivíduo que está lá ouvindo diga que aquilo está errado e que precisa mudar. Quando isso acontece é que as igrejas têm cisões, as igrejas se separam. Existe uma orientação dogmática de parte do corpo da igreja que não concorda com esse tipo de interpretação, nem sempre é assim, muitas vezes é questão financeira mesmo, diga-se a verdade, os membros das igrejas se separam para poder fundar uma nova congregação. Não estou dizendo que é todos que são assim, mas é assim em boa parte das vezes. Mas se existe uma orientação dogmática conflitante, então esse grupo sai para formar uma nova igreja, com uma nova orientação relativa a alguns aspectos que julgam importantes, né? Então está aqui, mas na essência o dogma religioso é livre de questionamento. Entra o aspecto e o elemento da fé, né? Entra o aspecto da fé. Então isso aqui, gente, ó, isso aqui, deixa eu botar aqui, é a nossa contextualização em 2 períodos. Oi. Pois não. Quem é que ia falar? Ninguém? Ok. Aí, ó, o conhecimento científico, veja, por sua vez, porque agora eu estou opondo a esse conhecimento religioso, o qual é o foco do nosso tema, e se a gente já contextualizou, o próximo passo é apresentar a tese. Então, tá lá, o conhecimento científico, por sua vez, surge como reflexo da necessidade de compreensão de uma realidade que é extremamente mutável. Ó, eu estou dizendo que lá na escritura religiosa tem um caráter sagrado e imutável, mas eu já estou dizendo que o conhecimento científico parte de uma necessidade de compreender uma realidade mutável, mutante, né? Que muda o tempo todo, devendo se adaptar continuamente a ela sem se prender às suas descobertas de forma dogmática. Então, a ciência não pode chegar a uma descoberta e achar que essa descoberta é definitiva e acabou por aí, porque alguns processos da sociedade são tão dinâmicos que aquilo que se tem como verdade em um determinado momento vai ser superado posteriormente. Nem por isso vai se dizer que aquele conhecimento anterior é mentiroso. Ele estava apenas limitado àquela condição anterior. Deu para compreender isso aí, minha gente? Deu para compreender esse aspecto direitinho? Isso aqui é a tese. Show, Maria Vitória. É a tese. Então, contextualização e tese. Beleza? Show, Lorena. Maravilha. Passamos adiante, então. Introdução, resolvida a bronca. Show? Vamos agora para o primeiro parágrafo argumentativo. Vamos nessa.
Vamos lá. Fechamos aqui o nosso primeiro parágrafo argumentativo. Observem aqui como a simplicidade do conector que foi usado, né? Inicialmente. Nada de muita firula. Inicialmente, em primeiro lugar, tá? Por estar muito habituado a produzir artigos de opinião, pensei no primeiro momento em colocar assim: podemos mencionar a dinâmica dos estudos
dos fatos históricos. Aqui, ó, podemos. Só que isso é uma dissertação argumentativa e não cabe primeira pessoa em dissertação argumentativa. Então, tem que ser impessoal. Tá? Então, inicialmente, ó, de novo, o massacre da Serra Elétrica. Inicialmente, pode-se mencionar a dinâmica dos estudos dos fatos históricos. Isso aqui é só eu dizendo o que esse meu parágrafo vai abordar, a partir do que eu fui lá. Antes de começar a escrever, gente, eu tive que, vocês viram que eu subi aqui para ver o que estava aqui no meu... É a função do projeto de texto. Antes de eu começar a escrever, eu subi um pouquinho aqui, vi que esse era o tipo de argumento que eu queria e vim. Aproveitei para ver se dava para usar alguma coisa aqui desse período que eu já tinha criado e vim aqui para começar a escrever. Então, ó, inicialmente, pode-se mencionar a dinâmica dos estudos dos fatos históricos. Isso, gente. Deixa eu tirar aqui o chat que está aqui. É porque a tela do chat não é chata. A tela do chat é chata, se me permitem um trocadilho peba. É porque tem que botar ela na frente. Ela fica na frente do aqui. Então, inicialmente, pode-se mencionar a dinâmica dos estudos dos fatos históricos. Olha só, isso aqui tudo, sabe o que é? Ó? Isso aqui é o tópico frasal. Finish. Tá? Um evento, aí venho para a explicação desse tópico frasal. Como é que esse argumento funciona para dizer que o conhecimento histórico é mutável, que o conhecimento científico é mutável e deve se adaptar às novas realidades? Está aqui, ó. Inicialmente, pode-se mencionar a dinâmica dos estudos dos fatos históricos, beleza. Um evento como a Declaração de Independência do Brasil, aí eu vou para um fato. Então, olha só, eu estou muito possivelmente, além de fazer uma argumentação por meio de alusão histórica, muito possivelmente eu também estou fazendo uma argumentação por meio de alusão histórica. Tá? Ok? Aí, olha só. Inicialmente, pode-se mencionar a dinâmica dos estudos dos fatos históricos. Um evento como a Declaração da Independência do Brasil, em um primeiro momento, pode resultar em uma narrativa nacionalista e idealizada, em que os personagens envolvidos são heróis que libertam uma colônia que se transforma em uma grande nação. Certo? Pronto. Beleza. Aqui a gente tem o fato em si. Posteriormente, dando sequência a essa narrativa, com o surgimento de uma nova técnica de análise documental na nossa sociedade. Então, veja, o fato sobre a história do Brasil é esse. Heróis libertaram a colônia e transformaram em nação. Aí, uma nova forma de abordar os documentos, uma nova técnica de abordagem documental, de análise documental, de ir até os documentos para tentar interpretá-los. Então, mais uma técnica surge. E aí, ó, cadê? Posteriormente, com o surgimento de uma nova técnica de análise documental, pode evidenciar... Opa, tem um erro aqui, ó. Possivelmente, aí. Tem que tirar o com. Ó, tem que tirar o com, senão não vai caber com esse pode. Senão, com o surgimento deixa de ser sujeito. Né? Deixa de ser sujeito. Então, posteriormente, aí eu tenho que tirar o com e tenho que tirar essa vírgula daqui, ó. Porque se agora o surgimento é sujeito, eu não posso separar sujeito do verbo por vírgula. Então, posteriormente, o surgimento de uma nova técnica de análise documental pode evidenciar que, por trás dos gestos aparentes, havia intenções de perpetuação do poder por parte daqueles que construíram esta narrativa. Ou seja, quem construiu a narrativa de que aquilo que aconteceu na independência foi um ato de heroísmo para salvar a colônia e transformá-la numa nação. Então, quem fez isso, quem construiu essa narrativa, tinha uma intencionalidade. Uma intencionalidade de perpetuação do poder. Isso, então, gente, daqui até aqui é o que a gente chama de ampliação, explicação do argumento. E isso está acontecendo por meio de alusão histórica, mas também exemplificação. Eu estou usando um fato histórico como exemplo. Tá? É mais exemplificação do que alusão histórica. E aí o trecho final, o que demonstra que como mesmo um evento do passado, ou seja, aconteceu, deveria ser ele e acabou, é uma verdade absoluta, foi assim. Mas se a pesquisa que envolve esse passado muda, ela se moderniza, ela encontra outros métodos e outros caminhos, naturalmente o conhecimento gerado pela pesquisa histórica também tem que se adaptar. Então, o que demonstra que o mesmo evento do passado pode ganhar uma nova abordagem, né? Então, nem mesmo o que aconteceu no passado é tido como verdade absoluta. A ciência histórica, a ciência histórica pode trazer à tona novas coisas, novas abordagens, novas perspectivas. Tá? Então, aqui onde é que está? Segundos. Isso aqui é o desfecho. Show de bola?
A introdução a gente pode dizer, não é exatamente uma alusão histórica, Maria, porque não tenho dentro dessa perspectiva um direcionamento do tempo e do espaço. Onde e quando? Eu digo durante muitos séculos, está remetido ao passado, mas é sem uma especificidade de tempo. Então, não dá para dizer que é uma alusão histórica. Eu posso dizer que é um comparativo. É um comparativo entre o conhecimento religioso e o conhecimento científico. Começa como uma certa comparação, essa contextualização, entendeu? Mas não exatamente uma... Se eu mencionasse um momento histórico e um lugar especificamente, aí eu estaria atribuindo à informação histórica essa dupla informação que é importante, tempo e espaço. Mas aqui não tem, entendeu? Tudo bem, gente? Então, está aqui. Estamos aqui com o nosso primeiro parágrafo argumentativo. Podemos passar para o segundo parágrafo argumentativo? Beleza, Liz? Vamos lá. Vamos nessa.
Ok, é isso. Eu tive que reler aqui para ver exatamente se cabia alguma coisa a mais ou se estava de bom tamanho. Esse segundo argumento foi finalizado. Então, ó, esse foi o conector. Inclusive, deixa eu colocar isso aqui, esqueci de botar. Isso aqui é o conector. Conector, importante para o início do parágrafo, tá? Parágrafo argumentativo. Então, foi inicialmente o conector, né? O tópico frasal, a ampliação e o desfecho. E aqui, ó, essa mudança também é comum em outros segmentos da ciência. Gente, esse pronome, isso aqui, essa expressão funciona para nós no terceiro parágrafo como conector. Quando eu digo essa mudança, eu digo essa aqui, essa mudança de abordagem, que está mencionado no parágrafo anterior. Então, eu linkei o parágrafo anterior com esse. Então, essa mudança. O também dá a ideia de conectivo aditivo, né? Acontece assim na história, acontece assim em outros segmentos também. Então, também é comum em outros segmentos da ciência que depende fundamentalmente de um complexo aparato técnico. Fecho aqui, ó. Pá. Isso é o tópico frasal. Isso aqui é o tópico frasal. Ok? Tópico frasal. Então, é o que diz o que vai ser tratado naquele parágrafo especialmente. Eu podia entrar com, mais uma vez, um argumento exemplificativo. Usar, como eu usei na aula da manhã, a coisa da pesquisa espacial. Mas eu preferia deixar mais abrangente. Esse argumento diz respeito não apenas à pesquisa espacial, mas pesquisa na área da química, pesquisa na área da robótica, pesquisa na área da física, enfim, muitos segmentos da medicina. Então, esses aparatos, né, esses segmentos científicos que se utilizam de fato de um aparato técnico significativo e complexo, entram nessa jogada aqui. Aí vamos lá. Os instrumentos, aí olha, não sei quem foi que falou comigo, lembra aí, por favor, quem perguntou, pô, ganha linha, olha aqui uma ganhada de linha, olha, duas ganhadinhas de linha aqui. Quem foi que me disse, é bom ganhar uma linhazinha aqui, não sei se foi Gabi. Ó, os instrumentos, olha que eu botei aqui para ganhar uma linhazinha, mas é informação relevante. Eu ganho linha, foi Lorena, né? Pois está aí, Lorena. Eu ganho linha com informação relevante. Eu ganho linha trazendo algo mais daquilo, daquela expressão. Então, os instrumentos, também eles frutos de uma gradativa evolução científica. Vocês viram que teve um momento aqui que um erro ia ficando, não me lembro mais onde é que foi, ficou uma expressão que estava no singular, só que ela se referia a um sujeito que estava no plural, ficou um tempinho, aí depois de um tempo eu percebi e disse, não, falta um S aqui. É fruto da leitura e releitura do texto, viu, gente? A todo momento que a gente está produzindo, a gente está lendo e está relendo. A gente tem que estar lendo e revisando. Eu escrevi, e quando eu percebi, eu não me lembro exatamente onde é que foi, né? Mas não sei se foi aqui na introdução, esta se revestem livre, pronto, foi aqui, ó. Esta se reveste de um caráter sagrado e consequentemente imutável, seja livre de quaisquer questionamentos. Eu observei, não, mas esse livro não se refere a quê? Se refere às escrituras religiosas, né? Então são estas, então são livres, não é livre. Então é leitura e revisão o tempo inteiro. Então olha só, os instrumentos também eles frutos de uma gradativa evolução científica também, à medida que se aperfeiçoam, permitem uma observação mais precisa de elementos antes inacessíveis. Concordam comigo? E aí eu usei aqui, aí eu exemplifiquei um pouquinho. Telescópios e microscópios, mas eu não fui para os segmentos da ciência. Eu fui para dois instrumentos que fazem isso acontecer. São fruto da evolução científica tecnológica e permitem a evolução naquele segmento para o qual são usados, né? Então, ó, telescópios e microscópicos, aí botei aqui uma ressalva para ficar nos exemplos mais clássicos de instrumentos usados pela ciência, são os mais significativos. Quando se pensa em ciência, tem muitos, inclusive, ícones que mostram logo um microscópio ou um telescópio, né? São dois elementos muito significativos, simbólicos da ciência como um todo. Então, para ficar nos exemplos mais clássicos, potencializam cada vez mais nossa visão daquilo que não podemos enxergar a olhos nus. Apesar de parecer, essa expressão não é uma expressão coloquial, tá? Derrubando teorias e até mesmo conhecimentos consolidados. É isso. Quando um telescópio se aperfeiçoa e permite a nós uma percepção
mais íntima do que é microscópico, daquilo do mundo das partículas ou celulares ou até atômicas, né? Do mundo do átomo. Então, veja quanto, antigamente, a unidade indivisível do átomo era a parte do núcleo. Depois você observou que o núcleo se divide em uma quantidade gigantesca de outros elementos, né? Então, é bem nessa lógica. O instrumento aperfeiçoa-se e permite a nós uma visão mais elaborada do seu objeto de estudo. Ok? Show de bola? Fechamos aqui o nosso segundo argumento. Ó, parágrafo aqui tem tem 6 linhas, o parágrafo anterior foi com 7 linhas em média, e a gente tem um parágrafo introdutório com 5 linhas e alguma coisa, né? Tudo bem? Vamos passar para o próximo parágrafo, que é o último, parágrafo conclusivo. Deixa eu fechar aqui, vamos lá, vamos seguir.
Ok. Chegamos aqui, eu acho, numa conclusão possível, é uma proposta, só tem uma proposta. José perguntou aqui por que nossa está de vermelho. Olha só, eu sou tão acostumado a fazer artigos de opinião que eu perdi a noção e aí Alan explicou corretamente. Eu perdi a noção de que a primeira pessoa não é recomendada, é proibida na dissertação argumentativa. Então, não podemos ter esse nosso aqui. Telescópios e microscópicos, para ficar nos exemplos mais clássicos, potencializam cada vez mais. E aí, como é que a gente resolveria esse nosso aqui? Me digam. Vamos tentar resolver juntos isso aqui? O que vocês me dizem? A visão potencializa cada vez mais a visão daquilo que não... Beleza. Massa, tiraria só isso. Perfeito. Alan, Maria, Tiago. Perfeito. Aí, aqui também. E aí? Potencializa cada vez a visão daquilo que não... Exato. Maravilha, Alan. Aqui, Show, galera. Acertaram certíssimo. Então, para ficar no exemplo mais clássico, potencializam cada vez mais a visão daquilo que não se pode enxergar a olhos nus, derrubando teorias e também os conhecimentos consolidados. Mas vê como é que é fruto de uma escrita e revisão a todo momento, até praticamente o último momento a gente está escrevendo e revisando. Foi o que aconteceu aqui agora. Tá? Essa é a dinâmica. Para vocês perceberem que a dificuldade que tudo bem, eu tenho uma prática de escrita, conheço alguns temas, tenho familiaridade, e é isso que me permite fazer esses textos assim, na lata, com mais tranquilidade, é a gama de leitura que eu tenho. Eu consumo muita informação, todos os dias, com leitura de muita coisa. E também assistir documentário, como eu gosto muito de assistir documentário. Então, tudo isso, de certa forma, dialoga e leva a gente a esse tipo de percepção das coisas, né? De discussão mais proativa das coisas. Então, a gente chega rápido aos argumentos, e a prática de escrita faz a gente ter mais ou menos um vocabulário de leitura também, faz ter um vocabulário que possa ser usado para evitar repetições de palavras. Se a gente for fazer uma revisão mais acurada aqui, talvez encontre alguma repetição desnecessária, mas eu já fui fazendo, tentando minimizar esse aspecto, eu já fui escrevendo um pouco atento a isso daí. Tudo bem? Então, feito. Olha o parágrafo final. Então, se o questionamento é parte indissociável da evolução do conhecimento científico, como é possível direcioná-lo unicamente para benefício da ciência, evitando a forma irresponsável como alguns influenciadores a atacam? Aqui eu retomei a tese, mas eu fiz uma pergunta para inserir a introdução. A pergunta serviu como um gatilho para eu apresentar a minha conclusão. Mas deixa eu só ver uma coisa que eu acho que eu não fiz. Fiz não. Isso aqui tópico frasal, perdão. Isso aqui é a ampliação. Isso aqui é a ampliação, explicação, tá? Ampliação, explicação. E isso aqui é o desfecho. Esse é o desfecho. Então, se o questionamento é parte só, isso aqui é a retomada da tese. E aí, o caminho necessário é estimular o debate crítico sobre um debate crítico desde os primeiros níveis da educação, da formação escolar, a partir de um preparo intelectual dos professores como mediadores, para que os estudantes compreendam que verdades sempre podem ser superadas, verdades entre aspas, porque são conhecimentos tidos como postos, definitivos, mas sempre podem ser superadas em benefício de um conhecimento mais alinhado às necessidades da sociedade, da qual fazem parte. Opa. Perigo aqui. Vou desfazer isso aqui. Se eu considerar, olha só que coisa perigosa, se eu considerar que verdades podem ser superadas apenas em benefício de um conhecimento mais alinhado às necessidades, eu estou concordando que não importa o fato, importa a interpretação se ela disser respeito e me beneficiar a minha sociedade, pelo menos de acordo com o que eu acho. Concorda? Então, o alinhamento é o que acontece hoje. O uso da ciência ou da pseudociência para se alinhar a uma visão de mundo que está de acordo com o que é mais confortável para mim. Então, meus queridos e minhas queridas, antes que a tragédia aconteça, deletar isso aqui. Vocês conseguiram compreender isso aqui? Não posso dizer que as verdades científicas
podem ser superadas em benefício de um conhecimento mais alinhado às necessidades da sociedade. Se forem necessidades reais, não forem necessidades inventadas, né, aí até talvez isso se salve, mas eu acho perigoso. Então vamos lá, deixa eu deletar isso. Ó, que verdades sempre podem ser superadas em benefício de um conhecimento. Deixa eu, de novo aqui, tem que ter mais tranquilidade aqui. Deixa eu tirar o fone. Talvez não tenha ficado o fim mais glamuroso, mas é um fim um pouco menos arriscado de uma interpretação equivocada. Então, essas verdades sempre podem ser superadas em benefício de conhecimento mais abrangente, o qual só é possível a partir da evolução técnica dos instrumentos disponíveis. Que a gente tratou isso ao longo do texto. Tudo bem? Então, isso aqui, ó, isso aqui, tudo é a proposta de intervenção, sendo que estimular o debate crítico dos primeiros níveis, desde os primeiros níveis que vamos falar, é a ação, entendeu o que eu disse? Me enrolei minha língua agora aqui. Desde os primeiros níveis da formação escolar. Não pode se enxergar a olhos nus. Não, a olho nu. Ou é a olho nu ou a olhos nus, viu, Elan? Ou um ou outro. Ou a olhos nus ou a olho nu. Pode ser também. Tá? Os dois são possíveis. Cadê? Essa é a ação. Essa aqui é o modo de pôr em prática. Ó, essa é a ação. Esse é o modo de pôr em prática. E aqui, ó, para que os estudantes compreendam que verdades sempre podem ser superadas em benefício de um conhecimento mais abrangente. Isso aqui, ó, é a finalidade que se pretende atingir. Só não ficou aqui explícito quem é que vai fazer isso. Geralmente é o poder público, né? Geralmente, ou então você pode ser aqueles que pensam a educação, os indivíduos que planejam a educação na sua, mas ainda assim, mesmo que seja de escola particular, seguem diretrizes do poder público, do Ministério da Educação. Então tem que ser alguma coisa de poder público. Não está explícito aqui. Tudo bem? Beleza, minha gente? Deu para compreender isso aí direitinho? Não temos necessidade de título, porque se trata da dissertação argumentativa. Deixa eu salvar isso aqui. Calma aí. Deixa eu salvar. Aulas. Não é aulas, não. É isso aqui mesmo. Aula 30, só que aqui produção textual em sala, importância da ciência. Dissertação argumentativa. Pronto, porque de manhã foi um artigo de opinião. Dissertação argumentativa. Tudo bem? Alice, minha querida, não vai ter. Hoje não. A gente terminou na aula passada todas as provas do IF, todos os cursos do IF. E aí, na próxima aula, eu quero trazer alguma novidade. Vou pensar numa novidade para vocês, para a gente ter esse nosso contato de quinta-feira tonificado, tá? Já que a gente terminou os cursos do IF. Tudo bem? A gente termina dessa maneira. Então, gente, vou dar só um tapinha aqui nesse material para poder deixar ele bonitinho e jogar no grupo para vocês. E aí vocês podem fazer essa análise e jogo também o material do que eu fiz de manhã, a redação de manhã para vocês analisarem também. Tudo bem? Já estou começando a devolver redações, a atividade 12 de vocês ainda demora, eu acho que mais uns 5 dias, 6, para poder vocês receberem de volta, mas vai acontecer direitinho isso daí.
Tá bom? Foto. Que foto? Que foto, Alan? Qual? Sim, pode crer. Olha, já ia esquecendo. Olha que loucura da cabeça, meu. Já ia esquecendo. Massa, beleza, Alan. Vou botar lá assim também, beleza. Beijo, meus queridos. Fiquem bem. A gente se vê na próxima quinta-feira, tá? Valeu, galera. Tudo de bom para vocês. Beijão grande, 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 grande. Deixa eu ver. Alan, Alice, Alisson, Gabi, Igor, Jéssica, José Pedro, Lorena, Lucas, Maria Clara, Maria Vitória, Mariane e Tiago. Beijão para vocês. Tchau, tchau.